Olá, pessoal, meu caro amigo, minha cara amiga, você, meu companheiro, minha companheira que está acompanhando aí, né? Estamos aí com o nosso papo aberto, né? E vamos conversar um pouquinho, né? Já vá preparando aí o seu cafezinho ou o seu chazinho, né? Ou então uma outra bebida mais apropriada, né? Que você goste, né? Que você curta aí, vamos lá. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho com você nesse nosso papo aberto, né, dar uma conversadinha, né, sobre a importância de cultivar pensamentos positivos. Você sabia que é importante a gente cultivar pensamentos positivos? Você sabia que é bom quando a gente cultiva pensamentos positivos, quando a gente trabalha na nossa mente somente positividade? Por quê? Então puxa a cadeira e vem pra cá comigo, vamos conversar. Gente, 1/3 da população mundial, 1/3, não tem sucesso financeiro. Não é bem sucedido. Não somente nas finanças, como também nas demais áreas da vida. Isso é um dado, isso é um fato. Foi uma pesquisa que eu fiz, eu leio bastante, eu procuro me informar bastante, né? A gente não vive só de magia, de bruxaria, né? A gente também vive de informação. E lá pelas tantas, né, eu descobri que 1/3 da população mundial não tem sucesso, não é realizado, não se sente feliz. Porque a raiz são os pensamentos negativos, pessoas muito negativas. Pessoas que, infelizmente, né, se tornam sabotadoras do seu próprio sucesso, da sua realização. Antes de fazer o negócio, a coisa toda acontecer, né, já está falando besteira, já está puxando a carroça para trás, né? Então, o pensamento, ele movimenta o mundo, né? Aí nós temos uma corrente filosófica, sociológica chamada positivismo. Temos aí alguns nomes, né? Tem o darwinismo social, né? Eu procurei aqui num livro de sociologia só para puxar assunto com você. Olha lá. E tem Augusto Comte, 1798 e 1857. Positivismo, uma primeira forma de pensamento social, né? Então, tudo isso, gente, para falar para você que o pensamento, ele movimenta o mundo, né? O pensamento, ele movimenta a sociedade. O pensamento, ele faz girar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E se você cultiva pensamentos positivos, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa para frente, você tem grande chance de dar certo. Você tem grande chance de fazer as coisas acontecerem, né? E de continuar fazendo com que tudo possa funcionar ao seu redor, à sua volta, né? Então, depende muito disso, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês aqui, né, de grandes pensadores que revolucionaram o mundo, né? Samuel Morse, 1837. Esse cara foi fantástico. Ele era um escritor, depois ele inventou o telégrafo. Lembra do código Morse lá que a gente fica lá apertando, né? Pois é, foi ele que inventou, Samuel Morse, né? Tem também Alexander Graham Bell, 1914 e 1918, que foi o inventor do telefone, né? Tem também a pólvora, que não é uma invenção de uma pessoa, de várias pessoas, na verdade é uma nação inteira, que foram os chineses, né? Que inventaram a pólvora. Certas bebidas fermentadas, né? Como o vinho, a champanhe, né? Foram criadas na Europa. Por quê? Porque a Europa é um continente, não é um país, é um continente, tá? E aí o que acontece? Lá é muito frio, usa-se bebidas quentes, fermentadas, para quê? Para ajudar a gente a se aquecer. O vinho, a champanhe. Por que eu estou trazendo essas pessoas aqui para vocês? Para mostrar, né, que o pensamento, ele movimenta o mundo. Que o pensamento, né, ele faz girar a sociedade.
Pessoas pequenas, né, que tinham grande pensamento, movimentaram o mundo. Olha só, hoje a gente tem telefone, hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem relógio, né? Então, pessoas que eram positivistas, pessoas que eram para frente, pessoas que estavam à frente do seu mundo, da sua sociedade, né? Pessoas que o mundo certamente não viu nunca mais, né? Até porque 1800 e bolinha é pela fé, né? Uma pessoa para ficar viva até lá deveria ter o quê? Mais de 100 anos? Pois é, né? Mas era isso que eu queria falar para você. Trabalhe na sua mente, cultive pensamentos positivos, vamos ser mais otimistas, tá? Não é para você se acomodar, não é para eu me acomodar, não é para a gente ficar esperando as coisas cair do céu, né? É a criatividade de tomar liberdade para fazer as coisas, né? E pensar positivo, né? Tem gente que prefere acreditar que fé e positividade é uma coisa só. Isso vai muito da pessoa de cada um, tá? Nesse papo aberto de hoje, eu queria apresentar para vocês uma dica de leitura fantástica. Eu tenho esse livro aqui, A Arte de Purificar o Coração. Olha lá, tá? Eu tirei uma cópia, eu baixei ele em PDF, você encontra com facilidade. Esse livro ele é de domínio público, tá? O autor dele é o padre Tomás Spidke. Ele é um padre jesuíta. Nasceu em 1914, na Morávia, parte da República Tcheca, Europa Central, tá? Então, esse cara é fantástico. A Arte de Purificar o Coração. De todos os livros de teologia e de tantas outras religiões que eu já li, esse cara me chamou a atenção. Por quê? Porque ele fala da serpente no paraíso do coração, né? Ele dá significações. Adão e Eva, serpente. Ele chama o coração da humanidade, né, de Éden, de jardim. Aí tem a serpente, que são as más sugestões, né? E ele fala sobre a questão do pensamento, da importância de você ser uma pessoa positivista, da importância de você ser uma pessoa que cultiva bons pensamentos, né? De você ser uma pessoa que trabalha, né, com a questão, né, do otimismo. Por quê? Porque isso ajuda a gente a se defender das más sugestões, né? Então fica essa dica de leitura para vocês aqui, viu? A Arte de Purificar o Coração. É só você bater lá no Google, esse livro é de domínio público. Eu baixei ele em download. Eu não sei se ainda existe o site, tá? Mas eu consegui baixar ele com muita facilidade. Ele está completo, ele não é plágio, tá? Tem até umas partes aqui que eu marquei para mim ler e refletir. E assim, gente, nesse papo aberto, o que eu queria partilhar com você, o que eu queria dividir com você, é a questão, né, de cultivar pensamentos positivos. Claro, né, que tem muitas técnicas. Você tem aí, né, uma porção, uma infinidade, né, de boas sugestões, né, como, por exemplo, a prática da meditação, né, a oração. Você que gosta de rezar, né? Tem também, né, a questão da leitura. Por quê? Porque a leitura ela abre a mente da gente, né, para possibilidades. Aí vem você lê um livro, né, pã, do nada você tem uma ideia, um flashback, né? Então, precisamos trabalhar a nossa saúde mental. E o pensamento negativo, né, que é o inverso do pensamento positivo, ele atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento psicológico, o nosso amadurecimento humano, né? Isso é psicologia pura e aplicada. Pessoas muito negativas tendem a não ter sucesso, serem irrealizadas. Por quê? Porque o pensamento negativo gera frustração, ansiedade, né? E logo em seguida depressão. Por quê? Porque você tem um sentimento de irrealização, né? Você tem um sentimento de quê? De que você nunca dá certo. Por quê? Porque você está sempre com aquele pensamento negativo na cabeça, que não vai dar certo,
a coisa mal começou, entendeu? Ou ainda está no começo, você já está pensando em desistir, né? Então fica essa proposta aí, de cultivar pensamentos positivos, de trabalhar melhor o nosso otimismo, né? A nossa visão das coisas, né? Claro que nem sempre tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Olha, eu não queria aqui dar uma aula, falar sobre o positivismo, né? Mas eu pensei, né, no positivismo por quê? Porque ele foi uma forma de pensamento social. Naquela época, né, era proibido pensar. Não é verdade? Era proibido até ler. E o que acontece? À medida que as pessoas foram racionalizando, pensando, né, foram tendo ideias, surgiram grandes invenções que beneficiaram depois a humanidade, né? Se hoje a gente faz o nosso cocô, né, dentro de um vaso sanitário, é porque alguém inventou aquilo ali, mas aos séculos passados não tinha, era só um buraco no chão, né? Então, alguém acordou positivista, pensante, otimista e teve a ideia de criar um recipiente, né, para que nós pudéssemos depositar as nossas fezes sem precisar fazer nada abaixado. Olha aí, né? Então, gente, pequenas ideias revolucionam o mundo, né? E o pensamento movimenta tudo. Se o teu pensamento é positivo, você vai ter sucesso. Tudo que você fizer vai dar certo. Ok? Se o teu pensamento é negativo, então trabalhe em cima desse pensamento negativo para que você possa ter uma visão de mundo melhor, né? Para que você possa ter possibilidades de amadurecer como pessoa, como ser humano, né? Eu particularmente sou uma pessoa muito positivista. Eu não trabalho com esse aspecto de pensamento negativo, né? Nunca foi assim. Eu me preparo para tudo, né? Para tudo eu tenho um plano B, mas eu não trabalho com a hipótese, né, das coisas darem errado. Mas se por acaso der errado, né, então eu vou ter que planejar outra coisa para cobrir aquilo ali ou compensar. E assim a gente vai levando. Mas eu sou positivista, tá? Eu sou otimista. Por quê? Porque eu penso que outras pessoas também dependem de mim, né? Outras pessoas precisam da minha motivação. Outras pessoas precisam da minha força, da minha garra. E se eu puxar a carroça para trás, tudo que eu construí com tanto sacrifício, né, vai ter efeito dominó. Então veja bem, né? Eu tive muitos fracassos na minha vida. Se eu for contar todas essas histórias, né? Entende? Eu tinha um programa de rádio, né? Eu tinha planejado uma coisa, chegou na hora, pimba, a luz foi embora. E agora, o que a gente faz? E o programa foi planejado para ter duração de mais ou menos 2 horas e pouco, né? Aí o que eu fiz? Quando voltou, eu rasguei aquele roteiro. Hoje nós vamos fazer tudo espontâneo. Entende? E ficou uma coisa boa, ficou uma coisa legal, ficou uma coisa divertida, uma coisa dinâmica. As pessoas gostaram, né? Porque eu fugi daquilo que eu tinha planejado, né? E obteve um bom resultado. Às vezes na nossa vida é isso, a gente vai ter que amassar, né, toda aquela construção que a gente teve com tanto sacrifício, e depois a gente vai ter que ir desamassando devagarinho e construir de novo, né? As marcas que a vida deixa na gente nunca mais vão desaparecer, mas a experiência, ela fica, tá bom? E com essa mensagem eu queria terminar esse papo aberto de hoje. Reflita, você é uma pessoa positiva ou negativa? Seus pensamentos estão transformando o mundo ou atrasando a evolução? Até o nosso próximo papo aberto.